começando agora com vocês mais uma edição do Altos Papos. Para você que está assistindo pela primeira vez, nós temos dois quadros especiais aí, ó, dois quadros principais. A Escola de Pais, que juntos vamos aprender a amar e educar os nossos filhos, e o Papo de Relacionamento, que eu e o Paulo Vilar sempre estaremos falando aí sobre muitos temas legais. E já deixa eu te falar quais são os temas de hoje. Eu vou falar no nosso primeiro quadro, na Escola de Pais, sobre por que os adolescentes, por que os jovens estão tão rebeldes. Algumas pessoas dizem que eles estão muito violentos, outras pessoas dizem que é por desacompanhamento dos pais, cada um tem uma opinião. E eu trouxe aqui um especialista para falar do assunto, mas já vou apresentá-lo. E no nosso segundo quadro, Papo de Relacionamento, hoje, no relacionamento, deve existir um tempo só seu? No relacionamento deve existir um tempo só seu, um tempo particular, só para você. Quero ler um livro, eu quero ir no cinema sozinho, eu quero assistir meu programa de TV, eu quero ter minha meia hora ali em silêncio. Será que isso é possível para quem está namorando, para quem está noivado? Agora, para quem é casado, eu já nem sei mais se existe essa parada, principalmente quando tem filhos. Mas você pode responder e participar com a gente aqui do programa. 991 19 30 30 é o WhatsApp. E você pode assistir depois este vídeo ou novamente lá no YouTube, Gilson Biondo. Entra lá no meu site www.gilsonbiondo.com.br. Beleza, vamos direto ao assunto aqui. Eu quero apresentar o meu convidado para falar deste assunto aqui na Escola de Pais Altos Papos. Por que os jovens se tornaram tão rebeldes? Alguns dizem que eles se tornaram violentos, enfim. Deixa eu apresentar para vocês o nosso convidado, câmera ele. Esse é o nosso professor, diretor, inovador pedagógico do Colégio Aplicação, o professor Wagner Pereira. Professor, é um prazer, é uma honra. Abrilhanta o nosso programa, a tua presença aqui, com o teu know-how, o teu conhecimento, a tua expertise, tudo que tem aí dentro dessa caixa, né, cinzenta aí, que de tanta sabedoria. É um prazer estar aqui falando com você. Gilson, o prazer é meu. Em primeiro lugar, você sabe que eu sou um fã seu, né? Sou um adepto da sua leitura e uso dentro da sala de aula, com os pais, nas reuniões que eu posso ter contato, sempre citando sua experiência, as suas observações, o comprometimento que a família tem que ter com o aluno. Então, acho que a troca aqui é múltipla e eu sou um fã seu, diga-se de passagem. Mas vamos lá, qual que é a ideia? Nós vamos entrar aí num assunto sobre violência. E eu questiono muito, será que realmente o jovem está violento demais? A sociedade está tornando o jovem violento, ele é fruto da sociedade, né? E a sociedade reflete isso, essa violência, ou existe um desamparo, existe um distanciamento da família? Eu entendo que existe um distanciamento também da família, Gilson. E para começar isso aqui, gente, presta atenção numa coisa, olha só. Aqui tem um conjunto, na verdade, porque ele é o cara que está no colégio e vive todos os dias um problema familiar, o respaldo, o abandono intelectual ou acompanhamento intelectual, né, o crescimento do próprio filho, a ausência do pai na escola ou a presença dele, o bullying. Tantas coisas acontecem dentro da escola e eu, como conselheiro tutelar, a porta de entrada disso tudo, né? Então é uma parceria aqui, é um bate-papo que viraria um café filosófico se tivéssemos tempo. Mas o que ele tem para passar é muito importante, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque é uma problemática geral. E aí ele pode falar de escola, pode falar de família e pode falar do comportamento do adolescente, além da neurociência e tantas coisas aí. Mas vamos lá, a pergunta, né, é assim, se o jovem teve uma mutação, o jovem mudou do passado para agora, eu não vou nem falar de década, da década de 80, de 90 para de hoje, mas você sente que os jovens mudaram? Gilson, vejo algo importante nisso, essa mudança existiu. Nós citávamos no passado que a criança nascia, né, o bebê estava com o olho fechado.
Hoje ele já nasce com o olho aberto. E download. Não, e principal, né? Uma câmera na frente. Então ele nem tá saindo ainda, cheio de sangue, mas já tem uma câmera na frente. Ele já se tornou uma estrela, já está sendo visto pela sociedade. E no decorrer da vida ele vai tendo ordens, ele vai sendo direcionado, conduzido ao que ele vai ser. Em nenhum momento foi feita a pergunta: o que você quer ser? Nossa, isso é sensacional. E isso é muito louco, porque assim, ninguém nunca sentou com uma criança para fazer as colocações, as perguntas que você me contou aqui nos bastidores. Sim, eu tenho um exemplo muito claro disso numa comunidade, onde eu vi uma garotinha carente e perguntando a ela qual o seu sonho. Ela disse que queria ser médica. Ela não tinha o que comer dentro de casa, mas queria ser médica. E nessa conversa eu quis saber quem eram os pais dessa criança, dentro daquele contexto todo. Porque nós dizemos o quê? Que o homem é fruto do meio, né? A sociedade, o que acontece naquele espaço leva ele, torna ele um bom homem ou um mau homem. Isso não é verdade. O homem ele tem uma condição de modificabilidade, que quando assistido por um mediador, alguém que o conduza para atitudes boas, caminhos bons, que oriente a sua vida, que dê um direcionamento moral a essa criança, ela se torna um cidadão bom. Ela se torna alguém que vai estar além da curva. E hoje, infelizmente, a curva da sociedade, quando você não está à margem da sociedade, você se tornou uma estrela porque você passou aquela barreira. E essa menina que eu estou te falando, ao olhar os pais e as mães, nós percebemos o seguinte através. Não existia um estímulo, uma motivação e uma crença familiar que aquela criança poderia atingir aquilo. E a resposta foi muito clara: pai, o professor, olha onde nós estamos, olha onde nós moramos, e o senhor acha que a nossa filha vai se tornar médica em algum momento da vida dela? Sim, ela vai se tornar médica. Ela vai se tornar médica porque ela tem algo fantástico, é o desejo. Sensacional, né? Muda tudo, né? Muda tudo, porque o fator principal de conduzir uma pessoa à realização do seu sonho é primeiro querer. E o querer tem uma condição de empoderamento, que é a capacidade que você tem de se aceitar como você é, mas não conviver com aquilo e essa condição que você está ser modificada. Então, quando você tem um bom mediador do lado, um pai, mãe, professores, essa mediação pode te conduzir ao sucesso. E quando você tem pessoas de bons caráteres ao seu redor, isso daí também modifica. Isso daí cria uma raiz e fortalece aquela criança dentro daquele sonho, dentro daquela angústia que ela tem. O estar incomodado é positivo. Mas nós não estamos preparados para tirar o jovem desse incômodo. Ou nós reforçamos de forma negativa ou de forma positiva. E a escola tem esse papel. Eu vou falar agora do meu lado educador. Eu quero até te fazer uma pergunta. É óbvio que a pergunta é óbvia, porque a resposta é óbvia. Dentro da escola, tinha um slogan antigamente que falava assim: os bons é a maioria, são a maioria. Eu gostava desse slogan e gosto dele, gosto de acreditar nisso. E dentro da escola, eu ainda vejo que os bons são a maioria. Por quê? Porque os problemáticos são sempre os mesmos ou é aquele grupo pequeno dentro da escola. Ainda é assim? Porque eu vou vir com outra pergunta. Tá, não, necessariamente não. Os problemáticos eu acredito que são aqueles que não estão sendo assistidos da forma que deveriam ser. Mas quando, por exemplo, o cara que faz o bullying, sempre tem um nome que se destaca. Esse cara faz bullying com todo mundo, ele perturba todo mundo, ou essa pessoa é muita evasão escolar, ou alto índice de repetência. Sempre tem aquelas, parece que são meia dúzia, num colégio de 1000. Por que eles passam por isso? Ou às vezes eles se tornam violentos? Porque a pergunta, né, foi o seguinte: os jovens se tornaram rebeldes ou alguns dizem que eles se tornaram violentos.
Agora, eu queria saber a raiz disso, porque alguns sim se tornaram violentos, foram incitados e tal. Por que eles chegaram a essa condição, diferente de outros que estudam, que são exemplares, que buscam uma carreira, nessa diferença que você acabou de dizer? Gilson, a partir do momento que eu tenho um jovem não mediado, relações de conflitos não administradas, quando isso é mal gerenciado, isso vai explodir. E na escola é um espaço que ele se enxerga como uma autoridade. Ele tem uma equipe, ele tem um grupo, ele tem colegas que transformaram ele no anti-herói. Isso é uma defesa. Esse cara que está aplicando esse bullying, ele tem uma baixa estima e ele está no mecanismo ligado de defesa. E ele começa a agredir aqueles que estão num patamar, na cabeça dele, abaixo do nível dele. E geralmente ele ataca aquela pessoa, o agredido é aquele que sofre. Ele está dentro de uma caixa, que talvez dentro da casa dele a orelha é grande, e aí começaram a chamar ele de Dumbo, o nariz um pouquinho maior, e a brincadeira começou dentro de casa, e de dentro de casa virou um apelido, aquilo foi conduzido até a escola, e essa criança guardou aquilo dentro dela e ela entende que aquilo faz parte, a baixa estima também dessa criança que sofre o bullying. Então você já tem dois casos. Você tem quem pratica com baixa estima, né, e que quer se sobressair sobre aquele. Você tem o que é agredido, que se trancou dentro da sua caixinha, dentro do seu mundo extremamente destruído. E por outro lado você tem o telespectador, aquele que está assistindo tudo isso. E nessa vertente nós temos uma grande situação. Quando você pergunta para jovens, eu tive a oportunidade de fazer isso agora há pouco tempo, quem já praticou bullying? Eu. Quem já sofreu bullying? Eu. Quem já assistiu bullying? Eu. E quem já denunciou bullying? Isso não existiu. Isso não aconteceu. Porque aquele que assistiu tem medo de se tornar o agredido. Tipo a próxima vítima, né? A próxima vítima. E o que está sendo agredido, ele está guardando, ele está somatizando toda aquela dor, todo aquele preconceito, toda aquela raiva que é direcionada contra ele. Só que isso vai explodir. E hoje, quando você fala em violência, e lembrando o caso de Suzane e outros casos que acontecem, pessoas que dizem que sofreram bullying e querem praticar algum atentado ou algo nessa dimensão, nós estamos falando de uma pessoa que precisa de uma atenção, que precisa de um olhar. E quantas vezes isso pode ter acontecido dentro da própria casa? E aí nós temos a questão do isolamento social. Essa criança, por exemplo, hoje nós falamos muito de suicídio, de violência, de bullying, essas coisas. Sim ou não? As crianças emitem sinais? Emitem sinais. É isso aí. E a todos os momentos. Então é isso aí, ó. Nós vamos falar desses sinais, vamos extrair todo o conhecimento que ele tem. No próximo bloco a gente continua. Não fica com a gente aí, beleza? Rapidinho a gente já volta. É isso aí, estamos de volta ao programa Altos Papos na Escola de Paz. Gente, hoje nós estamos falando de um assunto super, hiper, mega importante, né? Algumas pessoas dizem e se questionam por que os adolescentes, por que os jovens se tornaram tão rebeldes, tão violentos, ineducáveis, né? Algumas pessoas falam, eu não consigo, não tenho controle sobre meu filho, eu não consigo o respeito dele, eu não consigo... Então, para essas questões, nós viemos aqui, não vai dar nem para fazer uns debates, mas extrair as informações desse grande amigo, né? Um ícone, uma grande personalidade. Eu quero com câmera nele, né? O nosso professor Wagner Pereira, diretor inovador pedagógico do Colégio Aplicação, e que está nos falando aqui sobre essa neurociência, está falando aí do comportamento, está falando do relacionamento que às vezes pais e filhos não conseguem ter. Está muito distante e é muito importante ouvir disso. Professor, mais uma vez, voltando aqui ao programa, é um prazer, é uma honra estar aqui contigo. E a gente estava falando da emissão dos sinais no caso de adolescente que se suicida,
que sofre ou pratica bullying, esse comportamento dentro de casa. Se você quiser recomeçar ou falar, direcionar, mas estou te devolvendo a palavra porque está uma delícia te ouvir. Vamos lá, Gilson. Eu vou falar agora como pai de duas meninas. Ana Luísa, de 10 anos, e Sofia, de 15 anos. E um dos fatores que diferem dentro da sociedade, a relação familiar, quando você fala escola de pais, essa condição de olhar o seu filho, o pai ser educado para cuidar do seu filho, precisa disso. Nós perdemos essa essência. Eu vou te dizer que o pai tem que conhecer o cheiro do filho e a cor dos olhos do filho. Meu Deus. Pai que conhece o cheiro do filho, ele abraça o filho. Então, se o filho dele tiver envolvido, andando numa situação diferenciada, ele conhece pelo cheiro que está acontecendo. Saber a cor dos olhos é você olhar nos olhos do seu filho. Isso é profundo, Sim. Isso é profundo. E perceber se algo aconteceu, se ela chorou, se ela usou algum tipo de entorpecente ou algo parecido, mas é importante esse contato. Então, primeiro, para você saber se tem sinais, você tem que conhecer seu filho e ser presente. A juventude, lá no começo da nossa conversa, você falou, essa juventude mudou? Mudou sim. Nós não vivemos mais numa época de crescimento linear. Nós estamos numa época de crescimento exponencial. Tudo muito rápido. Nós temos uma geração 3. Eu sempre falo para meus alunos, o que é 3? 3 minutos do primeiro... Você quer chamar a atenção de um jovem? 3 minutos. O tempo de duração, de apego do jovem em algo, 3 semanas. O tempo de uma paixão juvenil, 3 meses. Você que faz parte da condição de casamento, que eu sei que você celebra vários, e vários jovens, tempo de duração de um casamento, 3 anos. Então é exponencial. O que duravam para os nossos pais décadas, hoje duram anos, 3 anos, 3 minutos. Então nós precisamos, sim, os sinais acontecem. Isso daqui é uma ferramenta, e eu ainda brincava com você agora há pouco, que você é contra isso. Não, mas você me falou, não sou contra. E eu sou um homem da tecnologia, sou extremamente a favor, mas que ela seja mediada, que ela seja orientada e não vigiada. Você dá a liberdade ela tem um preço. O pai tem que saber dizer não. O pai tem que criar, quando a gente fala em condições socioemocionais, que é o grande tema hoje em dia, a BNCC está trazendo isso, vai ser base do currículo nacional. O jovem tem capacidade para reagir às condições adversas. Qual que é a condição de resiliência do jovem? Ele consegue, no meio de uma tempestade, se sobressair. Ele está empoderado para se aceitar como ele é, para gostar dele como ele é, e não ficar preso à foto que ele tirou, à postagem que ele fez e à reação que os outros terão em relação à foto dele. Será que ele pode se assumir como ele é? A partir do momento que o jovem tem esse espaço aberto, que ele entende que a escola é um espaço que interage com ele dessa forma, deixando ele agir dentro da característica dele, que dentro da casa as perguntas sejam conduzidas da melhor maneira, sempre respeitando a individualidade do jovem, mas o código de ética e moral daquela família. Quando isso caminha, nós estamos falando de um mar calmo. Quando você tem o pai extremamente amigo do filho e não pai, o professor colega do aluno e não professor, você tem desordem. Uma desordem e um caos. Vai dar ruim no final. A linguagem moderna vai dar ruim no final. Minha filha fala muito isso em outro sentido. Ela fala, vai dar. E aí, né? De 10 anos. Mas vai dar. Porque você precisa de uma mediação. O jovem, essa geração de hoje, eles dizem que eles querem ser extremamente felizes. Isso é um rótulo colocado por nós. Porque o jovem de hoje, ele quer ser, mas ele precisa se descobrir. E tem uma frase que diz o seguinte, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Hoje o ser humano sofre por isso, né?
Que quando ele tem, aí tipo, ele não dá muito valor. Deixa eu só ratificar aqui, ele falou que eu sou contra a tecnologia. Não, eu ministro palavras, família versus a tecnologia. Eu sou adepto da tecnologia, só que tem coisas que, muitas coisas hoje, não só a tecnologia, que trazem distração. E às vezes o cara fica tão distraído que ele não consegue fazer o acompanhamento intelectual, que é o mínimo de um filho. Ele não consegue fazer as lições de casa, ele não consegue, porque hoje tudo é muito prático, professor. Você bota lá um filho 6 horas, 7 horas da manhã numa perua, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã numa perua, busca ele entrega na tua casa às 7 da noite. Ele tá cansado, ele vai dormir, no dia seguinte ele segue essa rotina, e aí ele tá cansado, mas ninguém explicou para ele por que ele precisa fazer isso, aquilo que o senhor falou. Então eu queria que você falasse disso também, porque essa rotina é muito diferente da nossa da década de 80, 90, né, 70, que você ficava meio período na escola e meio período no seio da família. Hoje é período integral. E como que é isso hoje? Porque as famílias às vezes assim, terceirizam isso e vão cobrar isso da escola. Isso acontece sempre, Gilson. E a transferência de responsabilidade. A escola educa, né, dentro de um contexto curricular. Mas existe algo que tem que vir do seio da família. E é a essência do respeito, da alteridade, a capacidade de aceitar o outro. Você sente a ausência disso hoje, nos alunos? Sim, total. Hoje você tem uma transferência... Aqui, nós não estamos falando do colégio de aplicação. Não, nós estamos falando no universo geral, você tem uma transferência, uma troca da babá. No primeiro momento nós tínhamos a tia à frente cuidando, uma tia desempregada, o avó, alguém que pudesse ficar com aquela criança, e mesmo assim existia um amor, existia todo um contexto familiar. Hoje nós temos uma babá, né, e que foi transferida para crianças a partir de 3 anos com o uso de jogos eletrônicos. Eu conheço pessoas com filhos de 3, 4 anos que para dormir à noite, porque ela entende que o importante é ir trabalhar, e ela tem que acordar cedo, e faz parte, ela tem que alimentar a família. Mas como o filho demora para dormir, ela deixa o filho com tablet ou um celular, até a hora que a criança apagar. E a babá e o abajur da criança é o telefone com todas as informações, com uma internet à disposição e da criança. Então eu entendo quando você é contra, você não é contra, você pede que seja orientado, vigiado, né? Cuidado. Porque é o seguinte, para você hoje ter o celular hoje funcionar, você precisa de um registro de uma conta Google. E você só faz esse registro se você for maior de idade. Senão ele vai te restringir a um monte de coisas. Então, você vai ter acesso ao aplicativo quando você colocar... E eles vão usar a conta do pai. Então, uma criança de 6 anos de idade que não sabe ler nem escrever, ele vai apertar o microfone e aí faz esse teste. Aí você pega o seu telefone, vai lá no Google, aperta o microfone e diz sexo. Quando esta palavra sexo for inserida aqui, reconhecida pelo Google, você vai lá em imagens e clica lá. Você vai ver o quê? Cenas de sexo explícito, porque ele está entendendo que o celular é de uma pessoa maior. É fantástico isso que você falou. No passado, para você ter acesso à pornografia, né, os garotos compravam aquele gibizinho preto e branco, achava alguém maior de idade, ia na banca de jornal com a moedinha. Hoje você está sentado na mesa, comendo com a sua família, quando você menos espera, tá vindo um seio na sua cara. Uma propaganda. Uma propaganda. Então tá disparando, isso tá natural. Você tá falando com a sua mãe, tá aquilo desperto na sua cara. Aí você fala, opa, agora eu tô na... Não tem mais esse limite. Por isso que é exponencial, tudo cresceu. Você me falou de sinais, e os sinais são simples hoje. Criança com isolamento social, criança com baixa estima, criança usando capuz o tempo inteiro no rosto, né, no sol de 40 graus, blusa de manga comprida e capuz. É criança que desvia o olhar diretamente de você. Então isso deve chamar a sua atenção. Isso é um sinal de algo está errado, está fora do contexto. Muito isolada. O isolamento faz parte, nós percebemos. Eu hoje dentro da escola tenho uma filosofia de trabalho composta com os meus colegas, professores. Aluno não anda sozinho, a aprendizagem é em pares. Nós aprendemos em pares. Nós vivemos uma sociedade que necessita do contato, da experimentação do outro, da troca de vivência, e ela não é extremamente virtual, ela tem que ser presencial.
A escola, com esse papel, a família perdeu essa essência. Hoje você senta numa mesa e o pai, a mãe e o filho com o celular e a comida esfriando no meio da mesa, né? Ali no centro da mesa. Então até aquilo que era mais precioso, que era a refeição em família, se perdeu porque é a hora de mandar mensagem. Cada um come num horário diferente, num local diferente, né? Eu queria que você fizesse um resumão pra gente aí e até suas considerações finais. Eu quero aproveitar todos os minutos aqui contigo. Gilson, acredito que o importante nesse momento seja a família se converter em mediador do seu filho, em conduzir o seu filho, em aceitar tudo que a sociedade impõe de uma forma, tudo que é inovador, porém mediar. A criança quer ser orientada, quer ser guiada, ela quer ter o... Ela quer ouvir o não? Quer ouvir o não. Isso é legal, Ela né? necessita ouvir o não. Alguém pode rir da gente agora. Sim, sim, sim. Quando você pergunta pro seu filho, dá para você largar o que você está fazendo e estudar? Você deu a opção dele te responder não. Agora, quando você fala pro seu filho, desliga o telefone agora e vai estudar. Ele vai estudar. Porque você teve uma voz de comando. Mas isso é uma construção, viu? Não queira mudar da noite pro dia, você vai ter uma confusão na certa. Isso é um outro bate-papo nosso. É isso aí. Você vem outra vez? Com certeza. Então já está marcado aqui. Professor, você dá palestras também, não é? Sim, sim, sim. Eu gostaria que você deixasse seus contatos aí e mandasse seu abraço para a nossa turma. Bom, hoje nós trabalhamos focado em alto desempenho profissional de professores na área de neuroaprendizagem e psicopedagogia. Temos o Instituto Educacional Infinity, que fica na rua João Colino, 291 em Osasco, e um colégio focado em alto desempenho educacional, que é o Colégio Aplicação de Osasco, com mais de 50 anos já aqui na cidade de Osasco, colégio extremamente tradicional e que hoje saboreia essa nossa metodologia ativa, transformadora, engajadora e social. E eu gosto, eu sou fã, tanto que eu sou conselheiro tutelar, eu sou meio enjoado, Sim, sim. Eu vou até fazer a merchan. O meu filho estuda lá e eu também sou aluno da Infinity. Pensa só, no mestre aqui, né? É isso aí, Sim. Professor, obrigado, tá? Isso é Que um Deus prazer abençoe imenso. grandemente e pra gente é um prazer aqui. Pessoal, é o seguinte, nós agora no nosso próximo quadro é papo de relacionamento. No relacionamento deve existir um tempinho só seu? Vou mudar tudo isso aqui, vamos chamar o Paulo Vilar para começar isso aí, beleza? Fica com a gente aí, rapidinho a gente já volta.